Está no ar mais um episódio do podcast Viver com Saúde. Uma pausa para cuidar de você, porque é preciso viver bem. Adriana Lima. Dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. Sobre esse assunto, eu converso com a médica do Centro de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, doutora Daniela Rosa. Com certeza. Esse é um assunto muito importante, por isso que tem um dia mundial dedicado ao combate ao câncer. E com certeza a pandemia teve um impacto bem importante, para os nossos pacientes oncológicos. Desde o primeiro caso de Covid até toda essa repercussão em 2020, teve um impacto bem importante nos diagnósticos, no próprio, na forma de prevenção do câncer, A gente viu bastante modificação nesse cenário. E é muito importante falar da necessidade de uma rotina saudável quando o assunto é prevenção, doutora? Seja na questão de se expor a fatores de risco, como fumo, por exemplo, a ter uma dieta rica em nutrientes, a ter uma atividade física como rotina da pessoa. É essencial falar sobre esse assunto, É muito importante. Se a gente for pensar, poucos cânceres, menos de 10%, são associados a fatores genéticos herdados em famílias, hereditários, que a gente chama. A maioria dos casos, mais de 90% dos casos, estão relacionados a fatores ambientais. E o principal tu já citaste, que é o tabagismo. Então, fumar é um dos principais fatores relacionados a diversos tipos de câncer. E uma estatística super interessante é que de 1991 até recentemente, 2018, teve uma queda do número de mortes por câncer nos Estados Unidos em 30%. Isso é um número super expressivo, muito importante, porque principalmente às custas de diminuir o número de pessoas que fumam na América do Norte. Então, isso teve um impacto bem importante em ter menos diagnósticos de câncer e também, claro, relacionado a melhoras em detecção e tratamento. E aproveitando para falar nesses fatores de risco do ambiente, tu citaste a questão do sedentarismo, de uma alimentação melhor. A pandemia fez com que aumentasse bastante o número de pessoas que ficaram mais sedentárias e que aumentaram de peso, porque ou deixaram de ir na academia, ou ficaram com medo de se exercitar na rua. Muitas informações cruzadas, não sabiam muito bem se podiam sair ou não. E acabou que muita gente começou a aumentar o peso, a ficar mais tempo sentado e com ansiedade com todo esse momento. E a gente viu um aumento nas taxas, então, de sobrepeso e obesidade, que também são fatores relacionados a câncer, a risco de alguns cânceres. Então, com certeza, cuidar de alimentação, fazer exercício, manter o peso normal para a sua altura são estratégias bem importantes que a gente tem que cuidar. Doutora, e cerca de 70 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico de câncer no ano passado, porque não fizeram os exames essenciais para comprovar esse diagnóstico, segundo dados aí da Sociedade Brasileira de Patologia e também da Sociedade de Cirurgia Oncológica. Ou seja, medo de infecção pela Covid não pode ser motivo para adiar esse diagnóstico, Gente, o que a gente comenta sempre é o seguinte: todos os locais onde se fazem esses exames de prevenção, que são clínicas, hospitais, adotaram as medidas para diminuir risco de infecção pelo coronavírus muito precocemente. Então, muita gente deixou de ir fazer exames com medo que, por ser uma área que atende pacientes, potencialmente pessoas que estão indo tratar a sua saúde, possam ter maior risco de contaminação. Mas isso não é uma realidade. Esses são lugares que, inclusive, a gente pode considerar talvez mais seguros do que outros locais que a gente circula, porque existe toda uma estratégia para proteger não só os pacientes, mas os trabalhadores desses locais. Então, não pode deixar de fazer exames preventivos. A gente sabe que detectar um câncer de mama, um câncer de próstata, um câncer de intestino precocemente tem um impacto enorme na chance de cura. Quanto mais inicial o estágio, maior a chance de cura. E é importantíssimo, então, que a gente não se descuide nesse momento de pandemia. Marca os seus exames, usa máscara, higieniza as mãos, leva álcool gel, embora todos os locais tenham álcool gel disponível para os pacientes. Faça os exames com todo cuidado e não adie esse diagnóstico, porque realmente esses dados das sociedades de patologia e de cirurgia oncológica são assustadores. Imagina, em um ano, 70 mil diagnósticos a menos de câncer, Isso tem um impacto muito importante.
E uma outra coisa que a gente percebeu também com a pandemia, e que já tem dados levantados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, foi também um aumento de diagnósticos de câncer de mama em estágios um pouquinho mais avançados do que o estágio 1 e 2 que a gente gostaria de detectar. Por quê? Porque provavelmente são aqueles tumores que ficaram crescendo durante a pandemia porque ninguém foi fazer o exame. Né? Essas mulheres não foram fazer sua mamografia de prevenção, não foram consultar seu ginecologista para o exame das mamas e acabaram então tendo diagnóstico porque o tumor cresceu e aí teve que ir ao médico, né? Então isso a gente tem que tentar evitar ao máximo e manter a rotina de exame de prevenção. É fundamental, gente, esse alerta que a doutora Daniela está nos trazendo. Afinal de contas, muita gente tem medo do diagnóstico do câncer, tem medo de como será o tratamento daí por diante. Muitas pessoas consideram, inclusive, quase que uma sentença de morte, né, doutora? Eu fico pensando que dar esse diagnóstico para um paciente deve ser muito difícil, porque, ou seja, pelo desconhecimento da própria doença, também pelo medo que passa pela pessoa, né? Afinal de contas, a gente está em época de pandemia, já é uma época de tensão, mas é importante ter essa conversa séria com o seu médico, entender a sua realidade e entender qual é o próximo passo daí por diante, né, doutora? Sem dúvida. E sabe uma questão interessante, se falasse do medo, se a gente for pensar, converso muito com meus pacientes que têm câncer de mama, porque é o câncer mais frequente em mulheres no mundo inteiro, a gente tem muitos casos, né? E a gente sabe que alguém conhece alguém que teve câncer de mama, pelo menos, né? Porque é muito frequente. E a gente conversa muito sobre o que tu falasse, o medo. E a pandemia. Mas olha só, para quem está fazendo um tratamento para câncer, a pandemia faz com que todas as pessoas tenham um comportamento parecido com o comportamento que o paciente oncológico tem que ter, que é de se resguardar um pouco mais, se faz quimioterapia, evitar infecção, não ter visita de pessoas doentes. Então, todas essas recomendações que a gente há anos faz para os pacientes que estão em tratamento, principalmente com quimioterapia, com medicamentos que diminuem as defesas, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, as pessoas têm que se reservar um pouco, ficar circular num ambiente com menos aglomeração, evitar contato com pessoas doentes. Então, todas essas recomendações que a gente dá é o que está acontecendo com todo mundo. Então, de certa forma, o paciente oncológico talvez tenha até uma maneira de passar por essa jornada de tratamento de uma forma até menos estressante do que passaria numa situação fora da pandemia. E a gente brinca muito, menos oferta de festa, né? Menos oferta de aglomeração. Tudo isso faz com que o paciente se sinta mais seguro também. E muito importante salientar, desde que iniciou a pandemia, ali no Hospital Moinhos de Vento, em nenhum momento foi interrompido o tratamento dos pacientes em quimioterapia ou em qualquer tipo de tratamento oncológico. Por quê? Porque a gente sabia da importância de manter o tratamento e se instituiu rapidamente medidas de cuidado para não atender pacientes potencialmente infectados. Então, se começou um rastreamento bem agressivo de qualquer sintoma, não podia entrar na quimioterapia sem fazer um teste um PCR para coronavírus, qualquer contato doente não podia acompanhar o paciente. Então, todos esses cuidados que vários serviços de oncologia ao longo do Brasil tomaram para que não se interrompesse o tratamento, para a gente saber também do impacto de ficar adiando tratamentos importantes. Então, não tem por que negar e esconder, tem que enfrentar e diagnosticar e tratar o quanto antes. Isso é fundamental que a doutora Daniela está nos apresentando, gente, porque tem outro dado aqui da Sociedade de Patologia e também da Sociedade de Cirurgia Oncológica. 70% das cirurgias oncológicas foram adiadas, ou seja, sem necessidade, tá? Alguns casos ela é adiada por necessidade, né? Cada caso é avaliado. Ou seja, são pacientes que tinham o diagnóstico pronto ali, né, doutora? Mas o tratamento não avançava. Isso aconteceu muito, se a gente for pensar, essas estatísticas são Brasil, lembrando que no Brasil 75% do tratamento é no sistema público e 25% apenas na saúde suplementar, né? São pessoas que têm convênios e fazem tratamento em locais privados. A gente, juntando essa estatística, é bem assustadora, porque vários hospitais maiores, gerais, do sistema público, acabaram tendo que adiar essas cirurgias, porque no início da pandemia, se vocês forem lembrar, tudo começou, o nosso lockdown no Brasil, principalmente Sudeste e Sul, começou lá por metade de março de 2020. Naquele momento, havia informação de muitas mortes na Europa, principalmente na Itália, estava um caos.
o sistema de saúde europeu, e todo mundo com muito medo que isso acontecesse no Brasil. O que aconteceu no início, então? Foram suspensas cirurgias que não eram urgências no sentido de sangramento, infecção aguda, situações muito sérias que tinham que ser alteradas naquele momento. E elas foram adiadas. E isso, com certeza, acabou depois repercutindo e causando algum prejuízo. Então, isso foi uma situação que se reverteu, que não tem mais acontecido, porque hoje em dia já se conhece a estratégia adequada e não se pode adiar cirurgia oncológica. Mas também, junto com esses adiamentos, várias sociedades de mastologia, de cirurgia oncológica, de oncologia clínica, todas as sociedades se reuniram para fazer, então, protocolos de como lidar com a pandemia e com o tratamento do câncer. Então, foram publicadas diversas recomendações dessas sociedades para cada tipo específico de câncer. Para câncer de mama, a gente fez uma publicação com todos os estágios do câncer de mama, os tipos biológicos e como conduzir cada situação. Para tumores gastrointestinais tem recomendação, tumores de pulmão. Então, cada grupo foi se organizando para tentar, então, deixar uma estratégia muito clara diante de uma doença desconhecida, que é uma infecção por coronavírus novo. Na verdade, se a gente for pensar, faz um ano que está acontecendo no mundo e ainda é uma doença que a gente não conhece totalmente. Os desfechos e tudo que vai acontecer. Então, com o tempo, teve que se organizar dentro da confusão da pandemia, teve que haver uma organização dos médicos que tratam os pacientes oncológicos para poder garantir, então, uma melhor qualidade de tratamento durante todo esse caos da pandemia em 2020. Eu acho que isso melhorou bastante, né? As estratégias. O que a gente precisa agora é aproveitar entrevistas como essa, que vocês estão felizmente proporcionando, e desmistificar esse medo e fazer com que os pacientes vão fazer seus exames e busquem atendimento se necessário. Com certeza, uma dica de exercício que eu tenho dado para os pacientes que é bem bacana, que aconteceu durante a pandemia, é esse monte de pessoas que começou a dar aula online. Isso abriu um universo para algumas pessoas que não gostavam de exercício, que não gostavam de academia. Incrível! Eu vejo pessoas que antes não se exercitavam fazendo aulas quase diárias no seu WhatsApp, entrando no Instagram, entrando no Facebook, YouTube, porque tem muitos educadores físicos super bons disponibilizando essas aulas online. Então, é uma maneira de fazer durante a pandemia. E uma outra recomendação é que dá para fazer exercício na rua? Dá para fazer. Tem que usar máscara, principalmente evitando aglomerações em locais como parques, que tem mais gente, ideal é usar máscara, mas naquele momento, está sozinho, passando num local que não tem ninguém em volta, dá para tirar um pouquinho a máscara e respirar melhor. Depois põe a máscara de novo. Então é uma questão de ir adaptando a cada momento ali da caminhada, da corrida, para poder manter a sua atividade, que tem gente que gosta de fazer na rua, prefere, sem se descuidar em relação à pandemia. Enquanto não tiver vacina para toda a população, a gente vai ter que manter os mesmos cuidados, né? Eu brinquei com um dos colegas hoje, doutora, dizendo o seguinte: só usar máscara e só o álcool gel, gente, é tipo botar a gasolina e falar assim, vamos rodar 4.000 quilômetros nesse carro velho, sem fazer uma revisão, sem trocar os pneus, sem olhar o motor. Não, eu tenho gasolina, então tá ótimo. Não é assim, gente. É a mesma coisa. Não é só botar a máscara e lavar as mãos, não, tá? É cuidar da imunidade, é cuidar por inteiro. Isso aí, excelente. Gostei da analogia com o carro mesmo. É isso aí mesmo. Tem que se cuidar e tem que tentar ter uma noite mais tranquila de sono. Eu sei que é difícil, tem muita angústia, muito fake news, né, circulando. Inclusive, acho que foi uma viralização de notícias falsas, de ansiedades generalizadas, mas a gente tem que tentar se centrar e entender que é um momento até de mais introspecção para fazer tudo isso que você está sugerindo, né? Quem sabe parar para se olhar e se cuidar um pouco mais. Quem sabe pensar, poxa, eu nunca pensei em me exercitar, nunca pensei em ter uma alimentação mais saudável. Ou, poxa, eu já faço tudo isso, quem sabe eu modifico um pouco para me adaptar à pandemia. Então, são várias estratégias que eu costumo dizer assim, ó, quem sobrevive à pandemia não é só quem usa o álcool gel e a máscara, como você citasse, é quem tem capacidade de adaptação. A gente tem que desenvolver isso. A gente precisa se adaptar às adversidades e conseguir viver dentro dela, porque se a gente for calcular aqui para o Sul, vai fazer um ano, né, de pandemia oficialmente, assim, no Rio Grande do Sul.
e com altos e baixos, e lockdown, e volta, e comércio fecha e abre, e muita gente falindo, e uma crise econômica horrorosa, e uma crise da área da saúde também, que felizmente no Rio Grande do Sul não é tão grave como a gente tem visto no Norte e Nordeste, mas que também abalou o sistema de saúde. Então é o momento de todo mundo parar, refletir assim, o que eu posso fazer para ajudar a não piorar, né? E para eu melhorar. E aí tentar, então, desenvolver todas essas questões de autocuidado, que eu acho que são muito importantes mesmo num período como esse. Vem aí o Conta Gotas com Caroline Costa. Boa noite, Adri. Boa noite a todos os ouvintes. E o Conta Gotas de hoje fala sobre o maracujá, que serve aí muito mais do que só acalmar. Isso porque ele é cheio de nutrientes e atua na regulação do trânsito intestinal. Graças à pectina, que é uma fibra solúvel presente na entrecasca da fruta. A ação antioxidante da vitamina C no maracujá é indicada para ajudar a melhorar a imunidade e também contribui para um envelhecimento celular saudável. A presença do composto hesperidina na polpa do maracujá auxilia na prevenção de doenças do coração e também do sistema circulatório. Então essa é a dica de hoje no Conta Gotas. Voltamos então com a nossa conversa com a doutora Daniela Rosa sobre o câncer. Doutora Daniela, o Hospital Moinhos de Vento, inclusive, inaugurou o Laboratório de Genética e Biologia Molecular. É um avanço aí na hora de fechar esse diagnóstico do câncer, não é verdade? Com certeza. A inauguração, então, dos laboratórios hoje foi bem no Dia do Mundial do Câncer, foi um marco muito importante para nós. Faz com que a gente consiga, então, agilizar o diagnóstico do câncer, porque hoje em dia vários tumores precisam não só de um pedacinho de uma biópsia, um pedacinho do tecido que a gente diz, mas também de uma avaliação biológica do tumor, para ver o comportamento dele, ver alguns marcadores que são como se fossem portinhas ali na superfície do tumor que abrem para receber alimentos do tumor crescer, que a gente chama de receptores. Todos esses receptores, esses marcadores importantes nos ajudam muito a escolher o tratamento do câncer. E hoje, a partir de hoje, a gente tem a possibilidade de fazer isso dentro do Hospital Moinhos de Vento, não só terceirizando o serviço como a gente costumava fazer. Então isso vai nos ajudar a ter mais rapidez de diagnóstico, que já era rápido antes, acelerar um pouco mais para poder oferecer um tratamento mais específico e mais em um tempo mais curto para os pacientes também. Estão cada vez mais personalizados os tratamentos, né, doutora, quando a gente fala de imunoterapia, terapia-alvo, né? Se a gente for pensar, vou dar um exemplo de 2 tipos de câncer, câncer de mama e câncer de pulmão. Hoje em dia, a gente não começa a tratar se não tiver a biópsia e um exame chamado de imunohistoquímica e uma avaliação, no caso do pulmão, de marcadores biológicos para poder escolher o medicamento certo daquela doença. Então, é cada vez mais personalizado, felizmente, o tratamento do câncer. Excelente essas informações que nos trouxe, então, a médica do Centro de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, doutora Daniela Rosa. Obrigada pelas suas informações nessa noite, doutora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês num assunto tão importante. Beijo, gente. Tchau, tchau.